Alô, torcedor do Mengão, aquele abraço. Sou eu, Lúcio Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Tem muita notícia boa aí nessa manhã de sexta-feira. Jorge Sampaoli foi demitido do Flamengo. Tite, ainda com o futuro incerto, tem clube da MLS de olho no treinador. A barca pode levar aí cerca de 12 jogadores aí do Flamengo para 2024. São essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nossos vídeos, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. E vamos às notícias do Flamengo. Jorge Sampaoli, finalmente demitido do Flamengo, né? Nessa noite de quinta-feira, aí, dia 28, recebemos a notícia no qual o treinador Jorge Sampaoli foi demitido. Então, toda a sua comissão técnica, junto com o treinador, foram demitidos aí e já não trabalham mais, não fazem parte mais do Flamengo, né? E ele vai sem deixar saudades, né? Na recente história de treinadores aí, né, do Flamengo, ele foi um dos piores treinadores. No total foram 39 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Seu time marcou 63 gols e sofreu 41. O argentino deixa o Flamengo na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, eliminado aí nas oitavas de final da Libertadores para o Olímpia e com o vice-campeonato aí da Copa do Brasil para o São Paulo. Conhecido por ser um treinador extremamente ofensivo, Sampaoli deixa o comando do clube com a pior média de gols nos últimos 3 anos, com a média de 1,6. Vem atrás aí de Domenech Torrent e Dorival Júnior com 1,7 e do Renato Gaúcho aí que obteve a melhor marca aí com 2,3, né? Jorge Sampaoli no início prometeu muito trabalho, muita coisa se falava ali a respeito do Jorge Sampaoli, desse seu seus esquemas ofensivos, né? Um treinador conhecido como ser um treinador versátil, camaleão, né? Não, mas aqui no Flamengo não foi isso que aconteceu. Muito fraco na defesa, não se acertou ali, não teve um bom relacionamento com o grupo de jogadores e acabou perdendo os jogadores aí no decorrer da temporada. Algo que eu posso falar que marcou aí a história, né? Que marcou o ponto negativo aí na carreira do Jorge Sampaoli na direção do Flamengo foi a agressão aí, né, do ex-preparador físico Pablo Fernandes no atacante Pedro. E daquele momento, a partir dali, ele perde o grupo. Porque ao invés de ele chegar e demitir logo o treinador, o seu preparador físico, né, e abraçar os jogadores ali e a favor do Pedro, ele faz justamente o contrário. Fica em cima do muro e desse modo aí ele perde totalmente o grupo e a partir dali foi ladeira abaixo. Vamos aí a mais notícias aí do Mengão. Vamos prosseguir aí com as notícias do Mengão. Agora eu vou passar alguns números aí de multas rescisórias aí que o Flamengo vem pagando aí desde 2019, né? Na verdade, desde 2020 para cá, né? Jorge Sampaoli vai receber uma bolada aí de 9,5 milhões aí, né? O seu antecessor aí, Vitor Pereira, foi demitido em abril, né? Ele que treinou o Flamengo aí em 18 partidas e recebeu aí 15 milhões, aí custou 15 milhões aos cofres rubro-negros. Em 2022, a direção apostou tudo aí em Paulo Souza, que ficou no cargo de treinador do Flamengo de janeiro a junho, e a multa rescisória foi paga, foi cerca aí de 7,7 milhões. Em 2021, Rogério Ceni foi demitido do Flamengo e precisou arcar com um pagamento aí de 3 milhões pelo rompimento do vínculo. Ainda na gestão de Rodolfo Landim, a demissão de Domenech Torrent resultou em gasto de 11,4 milhões. O espanhol foi o sucessor de Jorge Jesus e dirigiu o time entre julho e novembro aí. Somada todas essas multas aí citadas, o valor chega aproximadamente aí aos 46,1 milhões aí, né? 100 milhões aí mais ou menos, né? De reais. Somente Dorival Júnior, Jorge Jesus e Renato Gaúcho que ficaram aí até o final. Jorge Jesus, que chegou em 2019, né? Ele optou por encerrar o vínculo com o Flamengo e aceitar a proposta do Benfica, né?
e ele viaja para Portugal, naquela polêmica toda, e deixa o Flamengo na mão ali. Ele rompeu o contrato, o Flamengo não precisou pagar nada. Renato Gaúcho deixou o clube após a final da Libertadores de 2021, mas não havia multa rescisória estipulada em seu contrato. Dorival Júnior foi o único a ter contrato encerrado e deixando o Flamengo em dezembro de 2022. No caso do Dorival Júnior, ele chegou no Flamengo, né, no meado de julho, e tinha contrato até dezembro mesmo. Ele cumpriu o contrato até dezembro, não renovaram, né, o contrato, e aí optaram por contratar Vitor Pereira, e aí começa essa enxurrada de multas aí, multas atrás de multas, nesse ano turbulento aí de 2023. É muito amadorismo dessa direção, né? A maior esperança do Flamengo agora, né, de um treinador tá assumindo o lugar do Jorge Sampaoli, todo mundo sabe que é o Tite. A diretoria aposta todas as fichas aí no treinador, ex-treinador da seleção brasileira, né? Mas as coisas podem tomar um rumo inusitado aí para a direção do Flamengo, né? Se eles não optaram para um plano B, que não optaram, podem cair do cavalo. Tite considera fechar com um clube inusitado e o Flamengo pode levar um chapéu histórico, né? Tite pode estar considerando deixar o Flamengo de lado para assumir um projeto surpreendente em outro clube. Embora ainda seja cotado para ser o novo treinador do Flamengo, a aparição de um novo clube interessado pode mudar o cenário do Flamengo. E o Flamengo pode perder aí a oportunidade de contratá-lo, né? E vai tomar um chapéu histórico, né? Trata-se aí do Orlando City, clube da MLS. De acordo com o GE, o Orlando City, dos Estados Unidos, é o mais recente interessado em contratar o Tite. Fonte relata que o treinador recebeu uma sondagem inicial por parte do time americano e está avaliando suas opções para o futuro. O Mengão ainda é o favorito, mas corre risco, né? Tite está mantendo intensas conversas com o Flamengo para acertar o contrato a longo prazo, mas ao mesmo tempo está em comunicação com a sua equipe de trabalho para tomar uma melhor decisão. O que acontece? Ele está conversando com o pessoal ali do seu staff, ele está conversando com o pessoal que acompanha ali na sua comissão técnica, porque ele sabe que o Flamengo hoje é uma aposta de risco. O Flamengo hoje é uma aposta de risco. O time está desmotivado, o time precisa de sérios ajustes, e caso ele não consiga, caso ele fracasse, aceite trabalhar no Flamengo e fracasse e não conquiste a vaga para a Libertadores da América, ele já pode ser demitido em 2014. Então o cara que chegou para renovar o Flamengo, para fazer aquela renovação que eles estão falando tanto, a diretoria do Flamengo está falando tanto, pode acabar não dando certo. E o Orlando City é um projeto mais viável, mais tranquilo. Você tem mais tempo para você trabalhar. É um projeto embrionário, é um projeto de criação. Então, ele vai ter todo o respaldo da diretoria, ele vai ter uma diretoria mais séria do que a do Flamengo, ele vai ter pessoas ali, diretores ali, para estar respaldando ele junto com os atletas. Ele vai chegar com uma moral imensa, já que os Estados Unidos apesar de estar crescido o futebol nos Estados Unidos, lá nós sabemos que o esporte número 1 lá é o basquete e o futebol americano. Então, complicado é a situação do Flamengo. Corre o risco ainda do Flamengo tomar um chapéu. E se tomar, meus amigos, vai ser bem feito. Não se corre atrás de apenas um técnico. Eles não aprenderam. Quando eles começaram aí a janela de transferência aí de junho, do meio do ano aí, quando eles apostaram todas as fichas em De La Cruz e Claudinho. Aí depois, no finalzinho, enxergou o Wendel no final do túnel e caiu com burros na água. Mirou em 3 contratações galácticas e não acertou em ninguém. E pode estar acontecendo como treinador. Muita pressa, muita pressa. É um trabalho muito vagaroso, é um trabalho muito amador, essa diretoria do Flamengo. É bobear, tem time da Série C aí que não faz esse papelão que o Flamengo tá fazendo aí. Complicado, galera, é complicado.
Agora vamos lá, agora é a barca do Flamengo. O time do Flamengo vai precisar aí de uma reformulação. Por idade, por jogadores que não vêm atuando muito bem, por jogadores com sequências de lesões. Então eu vou citar aqui uma grande lista, não se assuste não, de apenas 12 jogadores e vou explicar aí, mais ou menos aí, o que se passa aí por esses jogadores. Os goleiros Santos e Matheus Cunha. Santos, quando ele chegou, né, no Flamengo, com grandes expectativas aí, né? Ele que trabalhava no Atlético Paranaense, o goleiro que chegou aí em 2022, cercado de expectativas, não conseguiu se firmar no Flamengo. Fez até boas atuações, né? Mas no decorrer da temporada, né, dessa temporada de 2023, ele foi perdendo espaço e com a chegada aí, né, do Jorge Sampaoli, ele perde espaço para o Matheus Cunha. Matheus Cunha passa a ser titular. Já no final da Copa do Brasil, aí, no primeiro jogo da final, e algumas falhas que intensificaram aí, né, o Matheus Cunha, né, fez com que ele perdesse também a titularidade aí para o Agostinho Rossi, né? Nesses últimos jogos, Agostinho Rossi acabou sendo titular aí, né? E ele foi o titular na final contra o São Paulo. Então vamos lá. A diretoria estuda em liberar o Santos e negociar o atleta, né? Inclusive já trouxe aqui o Grêmio, o Atlético Paranaense e outros clubes aí estão de olho no atleta, no goleiro Santos. Matheus Cunha, o Nottingham Forest tem olhado aí, tem monitorado o atleta de perto, apesar de ainda não ter feito ainda nenhuma sondagem, eles ficaram notificados aí que o Flamengo pode estar possivelmente aí colocando o jogador na lista de transferências aí para a próxima janela. Aí vem os zagueiros aí, Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz, né? Rodrigo Caio, as lesões não permitem mais que ele venha jogar, então dificilmente, né, ele vai continuar no Flamengo. Muitos se falam que o Tite pode ressuscitar o jogador, né? Apesar do Tite gostar muito, né, do atleta, ele pode ganhar uma sobrevida aí, caso ele tenha condições físicas. Pablo também é outro jogador. Chegou com muitas expectativas, era homem de confiança do Paulo Souza, mas não se firmou no Flamengo, né? E desde então, qualquer possibilidade de venda do jogador, o Flamengo vai intensificar e não vai dificultar, né? Davi Luiz, né? Ele que tem contrato até 2014, né? Por causa daquela cláusula que ele bateu as metas ali e automaticamente, né? Ele tem o contrato estendido até 2024. Pode também estar deixando o Flamengo. Alguns clubes da Europa estão de olho aí, né? Não foram divulgados os clubes, o nome dos clubes, mas monitoram o atleta e o atleta já, tudo indica aí que o atleta já está começando a conversar aí, né, com representantes aí de clubes europeus e ele pode estar deixando o Flamengo. Felipe Luiz, caso o Flamengo não renove, ele se aposentará, né, do futebol. Thiago Maia, né, é visto com muito bons olhos pela diretoria e pelo treinador Dorival Júnior do São Paulo. Então, pode estar aí, a diretoria aí do São Paulo deu o aval aí, né, para a contratação do jogador e, como eu já falei aqui, 4 milhões de euros seria o valor da sua multa. O Flamengo não faria também grandes coisas para estar segurando o atleta. Everton Ribeiro também está na mesma situação do Bruno Henrique. O contrato, ele já poderia ter assinado o pré-contrato com qualquer equipe. Ele tem sondagens aí de muitos clubes, o São Paulo, por exemplo, né, o Cruzeiro, o Grêmio, muitos clubes aí tentam contar, o Cruzeiro, por exemplo, né, também, do Ronaldo aí, tentam aí a contratação do atacante, do meia, só que ele dá preferência em permanecer ainda no Flamengo e estender essa história. É outro jogador, caso o Flamengo feche com o Tite, pode ganhar uma sobrevida. Bruno Henrique está com um pé no Palmeiras. O Olympiacos também olhos aí, pode estar brigando aí. Então tem muito clube aí brigando pelo Bruno Henrique. Os mais favoráveis aí seria
o Palmeiras e o Olympiacos e o Atlético Mineiro. Everton Cebolinha é um jogador que a diretoria pretende colocar para empréstimo para o ano que vem. Pretende colocar para empréstimo. Caso apareça uma boa negociação, com certeza a diretoria não vai fazer esforços aí para segurar o atleta. Duas joias aí podem estar deixando o Flamengo. Uma é o Peterson, né? O Peterson faz ali o gosto do Barcelona. O Barcelona tá querendo contratar o Peterson e tá querendo aí levar o jovem aí já para 2024. E muitas pessoas aí, tem jornalistas aí que cravam aí que em janeiro ele pode ter destino aí na Catalunha, para a Catalunha. Lohan, o maior destaque e camisa 10 aí do time sub-20 do Campeonato Brasileiro, time que foi campeão aí sub-20, né, com o Mário Jorge, apenas 17 anos, um meia muito habilidoso, além de ser o camisa 10 e ser protagonista e dar show em campo, e o atleta aí vem com uma multa rescisória aí de 50 milhões de euros. O Flamengo, times da Inglaterra, da Premier League aí, né, principalmente o North Foreign, né, tá querendo todo mundo, né, perdão, o North Foreign, né, eu tenho o Manchester United e o Chelsea também entraram na briga aí, perdão, já tinha até esquecido aqui, brigam aí para tentar a contratação aí do atleta, monitoram de perto e muito provavelmente aí farão de tudo aí para levar nessa janela de janeiro aí, né, o jogador. Nessa brincadeira toda aí, eu citei 12 jogadores aí. Qual desses você deixaria aí? Na minha opinião, Bruno Henrique, o goleiro Matheus Cunha e os dois jovens ali, o Peterson e o Lohan, eram esses que eu segurava. O resto não ia fazer diferença se ficasse ou saísse do Flamengo. Galera, essas são as notícias aí no dia de hoje. Mais atualizações aí teremos na tarde. Fique com Deus. Fui!